Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Sou Tenório Cavalcante, dirigente da Escola Bíblica da Congregação Cajueiro, na Igreja Rede Esperança, na cidade de São José da Coroa Grande, campo liderado pelo pastor Jadiael Rocha. São José da Coroa Grande é Pernambuco, fica no finalzinho de Pernambuco, divisa com Alagoas. São José da Coroa Grande e Maragogi ficam pertinho. E a você que nos acompanha, eu peço a você que se inscreva em nosso canal, nesse botãozinho vermelho aí, dá um clique aí, só é um clique e você já passa a nos seguir, tá certo aí? Dessa forma você fortalece o nosso canal. Gente, a gente faz um trabalho de arrecadações de bíblias para novos convertidos, para as comunidades carentes. E se você puder doar uma bíblia, ou nos ajudar aqui, ó, depositando aqui um valor, o valor que você quiser depositar no Pix aqui, estará fortalecendo esse trabalho de arrecadação de Bíblia e também fortalecendo o canal Teologando Esperança. Mas não esquece de se inscrever, é gratuito se inscrever. E se você quer ajudar a gente aí a adquirir umas Bíblias, só é fazer um depósito aí do valor de uma Bíblia ou qualquer valor que você queira contribuir para o canal, tá certo assim? Dito isto, vamos para a nossa revista da Escola Bíblica Cristã. Todas as semanas trazemos conteúdos como este e além do esboço a gente também traz dicas. Essas dicas são vídeos pequenos de apenas 1 minuto, mas este agora a gente leva cerca de 20 a 30 minutos. Todas as semanas tem vídeo para vocês aqui no canal. Então, gente, dito isso, não iremos ler a leitura bíblica em classe para o vídeo não ficar tão longo. Porém, iremos ler texto áureo, verdade e prática e introduzir. Texto áureo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 6. Verdade e prática. A experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. Temos 3 objetivos a alcançar nessa lição. Que Paulo foi um desbravador sobre uma gloriosa obrigação. Segundo, sinalizar Antioquia como ponto de partida para o crescimento da igreja. Terceiro, pontuar as características de um plantador de igreja. Então vamos lá falar então sobre Paulo, o desbravador, aqui no primeiro tópico, porque a introdução já fala que essa lição a gente vai estudar sobre as características de um plantador de igreja, frente aos dias atuais também, o ministério da pregação, de plantar igrejas. Então vamos para o primeiro tópico. Paulo, o desbravador sobre uma gloriosa obrigação. Paulo foi, sem dúvida, um grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Ele desbrava ali no mundo gentílico e ele desbrava de uma forma esplendorosa, conquistando pessoas influentes também naquela sociedade, porque o evangelho, ele transforma e ele alcança. O evangelho não alcança apenas o pobre, os que não têm cultura às vezes, mas alcança pobre, ricos, todas as classes são alcançadas pelo evangelho. Quem tem cultura, quem não tem cultura, o evangelho alcança. Então Paulo, ele de forma estratégica, ele começa a desbravar. E ele desbrava essa obra e começa a plantar a igreja, não é simplesmente também apenas a vontade dele. Porque Deus necessita do homem. Então 2 elementos. É duplo. A obra é dupla nesse sentido, porque é Deus e o homem. É Deus motivando o homem, é Deus inspirando o homem com o seu poder, com a sua escolha, com a sua grandeza, e o homem motivado para fazer a obra de Deus.
Paulo, em Efésios capítulo 3, versículo 1, Paulo diz: eu sou prisioneiro, eu estou preso dessa missão. E você observa que um obreiro que é chamado, um homem, uma mulher que é chamada por Deus, ela e ele está aprisionado com essa missão. E alguns dizem assim: oxe, fosse tu, eu investia mais na tua profissão, porque a igreja não dá comer a você, a igreja não sustenta você. Mas Paulo, ele disse: eu sou prisioneiro dessa missão. E Paulo, quando fala também em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele diz: me imposta essa obrigação. Essa obrigação é colocada a mim para eu fazer. Ele diz que é prisioneiro dessa missão. Ele diz que essa obra é imposta, é obrigação, é obrigado a ele fazer. E a plantação nas igrejas, como eu falei, é duplo. É Deus e o homem para realizar este plano da salvação, para plantar a igreja, para deixar a igreja em cada rua, em cada valado, em cada cidade. A plantação da igreja envolve um trabalho duplo. Como eu falei, o homem e Deus. Nós somos seus servos e plantamos igreja como semente na terra. Nas cartas de Paulo, a imagem da plantação aparece em especial na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6 a 9. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então é Deus que faz crescer. Então, a gente passou as lições anteriores, né? A lição anterior falando sobre Gamaliel, que disse assim: olha, se é de Deus, esse grupo cresce, vai continuar crescendo. Se não for de Deus, esse grupo vai desaparecer. Mas se é de Deus, vocês não podem fazer nada contra, mesmo que fizer alguma coisa contra, esse grupo vai crescer. Há um crescimento. E nessa chamada de Paulo, na primeira carta, quando ele fala, ele diz que nós somos os seus cooperadores e a igreja é a lavoura. Paulo planta, Apolo rega, porque a igreja são sementes plantadas para Deus. Não são sementes plantadas para nós. Deus, ele tem a sua forma de agir e plantar a igreja. É vontade de Deus que essa plantação aconteça. Não importa se essa igreja é nova, mas se foi plantada por Deus, se é da vontade de Deus, vai crescer. Não importa se as outras igrejas são antigas ou se as outras igrejas são novas, surgiu agora. Mas o que vale é que haja crescimento no reino. Por isso Gamaliel disse: se esse grupo de cristãos vem da parte de Deus, ninguém vai impedir o crescimento. Agora, se vem da parte do homem, vai se acabar, vai se esvair com o tempo. Mas a maior prova de que um ministério foi Deus que fundou se chama a palavra e o tempo. A palavra e o tempo. Mas vamos dar continuidade. No segundo tópico, Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Uma igreja missionária, a igreja Antioquia, era rica em líderes, pois nela havia profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, Uníger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes e Saulo. Então, a igreja de Antioquia era uma igreja completa. Havia em Antioquia obreiros capacitados. Como o versículo diz aqui, havia profetas e doutores. Nos dias atuais há uma briga, que essa briga não devia acontecer entre profetas e doutores, porque há profeta que diz que não é necessário doutores.
Mas a Bíblia, ela é clara e objetiva que a igreja ela é completa. O ministério tem que ser completa. No ministério tem que ter profetas, tem que ter doutores, tem que ter pastores. E vamos abrir, confirmar isto, que é necessário ter profetas, pessoas usadas com o dom de profecia, e é necessário ter doutores. No livro de Efésios, né? Ia dizer Coríntios, né? No livro de Efésios, capítulo 4, abra aí conosco, 4, e versículo 11 e 12, que é claro e objetivo, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros pastores e doutores. Então, não deve haver separação nem crítica. Cada um deve exercer a sua função. Deus chamou uns para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Outros são profetas. Os pastores lideram a igreja, administram a igreja. Os evangelistas vai em busca das almas, vai abrir trabalho, vai estabelecer obreiros para que aqueles trabalhos continuem. Porque o povo confunde evangelista com conferencista, aqueles que pregam, que têm um ministério itinerante. O papel do evangelista é abrir igrejas, estabelecer obreiros, presbíteros, diáconos, para prosseguir com a obra. Então, existem na igreja profetas, pessoas que não têm cargo às vezes, mas são chamados com o dom de profecias para profetizar. Então, quem é usado por profecias não pode negar que dentro da igreja precisa também de doutores. Tem que ter profeta, tem que ter doutores, tem que ter evangelista, porque o ministério de Cristo, ele é completo. Amado professor, amado aluno, você que está nos assistindo, você identificou na sua igreja os doutores que Deus levantou? Você já identificou quem são os profetas que Deus levantou? Você já identificou quem são os evangelistas? Então vamos identificar. Você vai olhar para o irmão e dizer: esse aí, Deus dotou de um conhecimento tão grande, que ele ensina a palavra com tanto conhecimento. Então, não vai ter inveja, não vai criticar, não é? Dizer que a letra mata, que o conhecimento não é de Deus, que o conhecimento é de Deus. O conhecimento vem de Deus, a sabedoria pertence a Deus. Quem não tem, peça. Então Deus usa vários homens e mulheres em dom de profecias e com conhecimento. Você lembra de Daniel, dos moços que veio lá e quando vem para a Babilônia, de Jerusalém, quando vem de Jerusalém para a Babilônia, o povo hebreu, Nabucodonosor seleciona os jovens sábios. Daniel era dotado de uma inteligência, de uma sabedoria grande que os seus companheiros, Misael, Ananias e Azarias, não tinham. Mas ele era dotado, Daniel era dotado mais do que os seus companheiros em conhecimento, em sabedoria, em visão. Então, quando você vê o irmão que tem conhecimento bíblico, é porque o povo diz que teologia e unção não se combina. Se combina, irmão, porque teologia é estudar as coisas de Deus. Existem pessoas na igreja que vão ser usadas com conhecimento, com a sabedoria que talvez você não tenha, mas foi Deus que deu a ele. Então, há profetas, há evangelistas e há doutores. Isso se confirma em Efésios capítulo 4, 11 e 12. Uns apóstolos, Deus levantou uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores e doutores. No 12 diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo da igreja. Então, Deus quer alguém que administra a igreja, Deus chama o pastor. Deus quer alguém que chame, ganhe almas para Cristo, Deus chama o evangelista para abrir trabalho e estabelecer obreiros. Deus quer profeta para corrigir alguma pessoa que esteja errado ou para aconselhar. Deus chama o profeta também. E Deus chama o sábio para
trazer, através da sabedoria dele, a palavra com conhecimento para nós. A primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé pregaram em Chipre. Nesse lugar, o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou o procônsul para Cristo. O procônsul, irmão, era um tipo de governador, não é? Era uma pessoa influente na sociedade, era um governador. Então César e Roma dominavam e havia o procônsul, o governador, o representante do rei, do imperador. Então, o que é que acontece? O procônsul, o governador, Paulo ganhou, desmascara Elima com as feitiçarias de Elimas, desmascara e ganha uma pessoa importante da sociedade, porque o evangelho alcança a todos, classe média, classe alta, o evangelho alcança a todos. Na segunda viagem missionária, depois do concílio em Jerusalém, em Atos capítulo 15, Paulo visitou a igreja já plantadas e visitou as igrejas. E nessa partida que ele vai visitar, né, ele já havia conhecido Timóteo, porque Timóteo era filho de judia, a mãe era judia e o pai era grego. E na leitura bíblica, em classe, no versículo 3, conta que Paulo conheceu Timóteo, levou Timóteo com ele, mas pediu para Timóteo circuncidar. Ele era judeu de nascença por parte de mãe, mas precisava cumprir a lei. E esta lei que ele precisava cumprir era circuncidar, para que fosse aceito pelos judeus e para que ele tivesse liberdade de pregar nas sinagogas. Timóteo precisava passar pela circuncisão. E diferente de João Marcos, que houve uma briga em Atos capítulo 15, versículo 37 a 39 de Barnabé e Paulo, porque Barnabé queria levar Marcos e Paulo não quis porque Marcos teve medo de continuar na primeira missão. Paulo leva um novo convertido chamado Silas, que na primeira viagem de Silas apanhou e foi preso. E João Marcos não foi na primeira, mas foi na segunda. É o tipo de obreiro que não teve coragem, mas pediu a oportunidade a Barnabé. E Barnabé cedeu essa oportunidade. E segundo historiadores, João Marcos é o mesmo que escreveu o livro de Marcos. E teve um ministério próspero. Paulo havia rejeitado Marcos, mas lá na frente, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 11, Paulo diz a Lucas e diz a Timóteo, chama Marcos, porque agora ele é último para o meu ministério. Ainda bem que Barnabé não desistiu de Marcos, porque lá na frente, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 11, Paulo mandou chamar Marcos, porque agora Marcos já havia amadurecido. Nós vamos dar continuidade no terceiro tópico, característica de um plantador de igreja. É nessa característica que eu quero também pedir aos alunos e aos professores, principalmente, que atentem para as características de um plantador de igreja. A primeira característica de um plantador de igreja é a motivação, né? Motivado pelo chamado. Paulo, ele era motivado, e a partir do seu encontro lá no caminho de Damasco, e a partir desse encontro, tudo começou, todo o ministério começou através deste encontro. E a partir desse encontro, Paulo ficou motivado a fazer o trabalho. A você, líder, a você, pastor, olha aqui nos meus olhos, olha aqui para a câmera, olha aqui e aprenda o que eu vou lhe dizer. Seja um líder motivador. Não desmotive seus liderados. Não desmotive seus obreiros. Porque a motivação é necessário estar acesa também na vida do obreiro. Então, existem líderes que um líder, que o seu liderado tem um projeto, lhe apresenta os projetos,
Mas existe líder que tem ciúme dos projetos dos seus liderados. Então tem líder que desmotiva, dizendo que o projeto não vai dar certo, que todavia discorda dos projetos. Claro, se tem algum projeto que precisa de alguns ajustes, faça os ajustes, mas não mate um projeto de um liderado, de um obreiro. Nunca mate os projetos de um liderado. Faça uns ajustes, ajeite algumas coisas, vá ajustando, mas nunca engavete, porque quando você engaveta um projeto de um obreiro, tira a motivação dele. É muito importante você deixar aceso a motivação. Então, a primeira característica de um plantador de igreja é justamente a motivação. A segunda característica de um plantador de igreja é ser experimentado no deserto da vida. Paulo, lembra que ele já faz 3 ou 4 lições seguidas que essa lição toca no mesmo ponto, deserto da Arábia. 4 lições que vem falando. 3 a 4 lições que vem falando e ela repete o conteúdo da questão deserto. Então a primeira característica de um plantador de igreja é ser motivado, não perder a motivação. Eu sou motivado e eu instalei uma coisa na minha mente. Eu quero ser motivado sempre. Nenhum líder desmotiva a minha motivação. Nenhum da igreja desmotiva ou tira de mim a motivação. Por quê? Porque já tive a experiência no deserto da vida que quando eu perdi a motivação, eu não prestei para nada. Então, o obreiro ele tem que ser motivado. E o obreiro, quando está desmotivado, eu sempre digo, obreiro ou é 8 ou é 80. Se você desmotiva, ele estaciona. E para sair do estacionamento ali, para ele voltar a realizar as obras que fazia antes, fica muito difícil. E eu, uma certa vez, parei na vida. Fiquei totalmente desmotivado. Mas como experiência, que é a segunda característica de um plantador de igreja, eu aprendi com a experiência que ninguém vai tirar a minha motivação. Ninguém me desmotiva. E eu, às vezes, até procuro, quando alguém usa uma palavra de desmotivação, sem tirar o respeito do meu líder, eu procuro um jeito para que o meu projeto floresça, ajustando ao jeito do meu líder, do meu pastor. Tanto o meu pastor como eu, devemos saber que a motivação tem que estar acesa e a motivação um do outro tem que estar conectados. A segunda característica de um plantador de igreja é justamente a intimidade com a Bíblia Sagrada. Interessante quando a gente pergunta a algum obreiro que foi consagrado recentemente, pergunta, rapaz, parabéns, você hoje é um diácono, você hoje é um missionário, você é um pastor. E geralmente alguns usam. E para mim, isso é uma falsa humildade, tá, irmãos? É uma opinião minha. Irmão, eu sou pela misericórdia. Jesus teve pena de mim. Irmãos, veja só. Pela misericórdia é quando você estava no mundo como miserável pecador. Para obreiro, esse requisito não existe. Nós temos que ser bom. Paulo diz que o obreiro tem que ser bom, que maneja bem a palavra da verdade. Quando alguém pergunta a mim, Tenório, você é um obreiro? Eu disse, sou, e sou dos bons. Sou dos que levam cadeira, do que levam som. Sou dos que quando o pastor me chama, eu atendo. Sou quando o pastor manda pregar, eu prego. Quando ele manda tirar uma oferta, eu tiro. Quando ele manda fazer qualquer trabalho na obra, estou. Então, eu sou obreiro dos bons. Pela misericórdia, geralmente são aqueles obreiros relaxados, que não fazem a obra com amor. Agora, o obreiro, pelo conselho de Paulo, tem que ser bom, irmãos. O requisito de obreiro é ser bom na palavra, é ser bom no serviço, tem que ser bom mesmo, é o requisito. Então, quando alguém pergunta se eu sou dos bons, meu irmão, todos bons e pretendo melhorar ainda. Então, você tem que ser a convicção do seu chamado.
é motivação, é experiência no deserto e intimidade com a Bíblia. Você tem que ser bom. Você tem que estar conectado com a Bíblia Sagrada. Então se conecte, fique conectado e seja um obreiro excelente. Então, nós aprendemos que para implantar igreja, temos que estar motivados, temos que ter experiência no deserto da vida, temos que ter intimidade com a Bíblia Sagrada. E para ser implantador de igreja, tem que ter consciência do seu chamado, que você é prisioneiro de Cristo para essa missão e que essa é uma missão que é obrigado a você realizar. É lhe imposta essa obrigação. Isso está escrito de Paulo, a escrita de Paulo no capítulo 9 e 16 da primeira carta aos Coríntios. Então, amado professor, queridos alunos, muito obrigado por você estar comigo até agora. E não se esqueça, todas as segundas-feiras, às 19 horas, estou esperando vocês na Escola Bíblica Congregação Cajueiro, aqui em São José da Coroa Grande. Toda segunda-feira, às 19 horas. Lembrando também, meus amados irmãos, professores, sejam bastante dinâmicos e que sua dinâmica seja bastante claras e objetivas. Os alunos vêm para a escola esperando muito de você. Então se prepare durante toda a semana, tá bom? E não esquece da campanha da arrecadação de Bíblias. Você que queira doar uma Bíblia, você pode, através desse Pix aí em cima, você deposita o valor de uma Bíblia, o valor que você quiser. Ou pode também trazer no nosso escritório aqui em São José da Coroa Grande uma Bíblia para a gente doar às comunidades mais carentes. Encerro com aquela frase: quem não se assenta para aprender, nunca se levantará para ensinar. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz.